Para configurar o degelo, muita gente acha que é por tempo, né? Só que acontece, aquele tempo que tem no controlador, ele é um tempo limite de segurança. É por isso que ele vem duração máxima do degelo. Então ali está informando o quê? Qual o tempo no máximo o degelo pode durar. Esse tempo é segurança. Não significa que todo degelo vai ter que ser aquele tempo. Vocês viram que ali tinha uma quantidade de gelo, né? Se tiver menos, o tempo do degelo precisa ser menor. Se tiver mais, precisa ser um tempinho maior. Então o degelo vai variar de acordo com a quantidade de gelo que tem no evaporador. Quanto menos abre a porta, menor será a quantidade de umidade que vai entrar. Então, em um local, você tem um cliente que abre a porta constantemente e a umidade do ar é mais alta, vai bloquear mais rápido. Da mesma forma, se um lugar for, quer dizer, de forma diferente, se um lugar for menos abertura de porta e menos úmido, menos vai bloquear. Então, esses lugares vão ter duração de degelo diferente. Vai mudar também o que? A potência da resistência que está instalada, né? Se tiver uma resistência instalada mais potente, não vai descongelar mais rápido? Uma menos potente, não vai descongelar mais lento? Vai demorar mais? Então o tempo, não dá para saber qual tempo vai demorar esse degelo. Então nós simulamos ali, fizemos um bloqueio, né? Parcial. O sensor 2 é o que vai dizer qual a temperatura deve terminar esse degelo. Dá para fazer degelo para começar por temperatura e para terminar. Dá para fazer os dois. Dá para fazer degelo também por delta do evaporador. Entrada do evaporador e saída. Por que entrada e saída? Se tiver a serpentina limpa, não vai estar um diferencial? E se a serpentina estiver bloqueando? O diferencial não vai aumentar? Então dá para fazer também o degelo pelo diferencial entre sensor 1, teria ou sensor 3, né? Tem controlador que você pode botar 3 sensores. Agora nós aqui vamos fazer degelo, fim de degelo por temperatura. Quem vai determinar a temperatura para terminar o degelo é o sensor 2, que nessa câmara aqui está instalada onde? Na tubulação que sai do evaporador, né? Mas eu mostrei a vocês também que poderia ser dentro da serpentina. Agora eu não sei qual o tempo que vai demorar. Então o que você faz? No momento em que a câmera já está um pouco bloqueada, ou você simula isso, como você vai simular? Nós deixamos o quê? A porta um pouco aberta, para fazer o quê? Entrar umidade. Entrou umidade, formou aquela quantidade lá de gelo, né? Ficou aberto um certo tempo. Demorou o quê? Umas 2 horas? Para formar aquele gelinho lá, né? Formou o gelo. Agora que formou o gelo, vou fazer o seguinte. Vou no controlador que eu estou utilizando. Nesse caso aqui eu estou utilizando o Y39 da Coel. É um dos controladores que você vai ter uma grande facilidade de trabalhar nele, porque os parâmetros são separados. Então depois vocês vão aprender sobre os parâmetros do controlador, tá bom? Vão ter uma aula específica só sobre configuração. Agora nesse controlador eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a temperatura para fim de degelo e vou fazer o quê? Jogar ela para o máximo, jogar ela para um valor grande. Para quê? Para não desligar o degelo. Eu vou forçar um degelo e quero que não desligue o degelo pelo sensor 2. Não desliga, tá? Pelo sensor 2. Para quê? Para ela ficar descongelando, descongelando. E aí eu tenho que ficar olhando a serpentina quando ela termina de descongelar, entendeu? Quando ela terminar de descongelar, eu vou fazer o quê? Vou correr para cá, apertar o botão para poder saber quanto está o sensor 2 nesse momento que descongelou. Então, em todo degelo, quando a serpentina terminar de descongelar, aquele ponto do sensor 2 vai estar essa temperatura. Então, nessa temperatura, termina o degelo. No momento, o sensor 2 ele está a temperatura de menos 19, no momento. Depois vocês vão ter a configuração. Todos os relacionados a degelo é D. Tudo que é D aqui é relacionado a degelo. Depois vocês vão aprender. DTE, fim de degelo, está dizendo 12. Vou jogar um valor mais alto. Só quero saber qual é a temperatura que vai estar o sensor 2 quando terminar o degelo. Joguei aqui para 30, pode jogar para 50? Pode, depois você vai mudar de novo isso. Joguei a temperatura para fim de degelo para 30. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou forçar um degelo. No controlador Y39, 5 segundos. Ou enquanto aparecer aqui degelo, que iniciou, com a tecla para cima, onde tem o símbolo aqui de degelo. Tecla para cima,
segurei, entrou em degelo, saiu a solenoide, máquina está recolhendo e agora a resistência está ligada. Resistência está ligada agora, ela vai começar a aquecer a serpentina e desfazer aquele. Eu tenho que ficar de olho na serpentina. Para quando a serpentina, opa, saiu o último gelinho, vou verificar qual é a temperatura que está o sensor 2. Ele não estava menos 19? Vamos ver quanto é que ele está agora. Menos 20, né? Mas ele vai começar a subir, ó. Desligou a refrigeração, ele vai começar a subir a temperatura. Daqui a pouquinho eu vou verificar quanto é que está o sensor 2 e tem que ficar de olho, principalmente na serpentina. Quando descongelar ela toda. Quando descongelar ela toda. Vamos dar uma olhadinha ali como é que está agora? Vamos dar uma olhadinha lá, como é que está ela agora. Ó, e quando o degelo começa, o que aconteceu com o ventilador? Parou o ventilador, né? Então, na hora do degelo, tem que ser degelo com parada do ventilador. O ventilador tem que estar parado no momento do degelo. Olha, mostra aqui como é que está a serpentina. Olha só como é que ela está. Completamente bloqueada, tem um bloqueio bom aqui, ó. Olha ali também, olha a quantidade de gelo que tem ali em cima. Olha só. Aqui, ó, não está bloqueadão, mas lá na frente do ventilador já está. Vamos verificar quanto é que está ali em cima? Vamos ver. Olha lá em cima, ó. Olha lá como é que tá, bem bloqueado. Estão vendo? Ó, olha lá como é que tá bem bloqueado lá. Vamos ver. Ali tá bem bloqueado ali em cima. Ó. Aqui tá mais, ó. Bem bloqueado. Então, ó, aquele sensor, poderia também colocar ele aqui, ó. Olha só. Tem um ali. Tem um furinho ali, ó. Ó, na serpentina. Eu poderia colocar ele. Estão vendo que tem um furinho ali em cima? Aquele furinho vai dentro de toda a serpentina. Vai dali até lá embaixo. Até lá embaixo. Aqui, ó, não poderia colocar. Estão vendo aqui, ó? Por causa que está bem próximo à resistência. Então tem duas resistências. Tem a resistência de serpentina e tem a resistência também na bandeja. Também. Né? Também tem a resistência na bandeja. Para quê? Para poder impedir que congele na bandeja, senão a água não sai. E também tem a resistência do dreno. No caso é essa siliconada aqui fininha. É aquela que ficou. Isso. Tem que tomar cuidado com as resistências aqui. Para o quê? Para na hora de colocar o cabeamento não ficar cabo encostado na serpentina, na resistência, não ficar derrete, não ficar com a resistência de degelo encostada na resistência. Aqui não está encostado, a resistência está livre, tá vendo? Tô vendo. Porque os problemas que dão em resistência dá muito problema em cabo. Evitar a emenda no cabo, se por algum motivo tiver bem emendada, tá? Com a fita boa, de preferência. Use também alta fusão. Nada de ficar usando aquela fita que mais parece um papel, tá bom? Essa borneira aqui, todo mundo adora, né? Essa borneira, né? É muito fácil de trabalhar. Muito boa, né? Ai, papai. Um parafuso. Ó, eu gosto de deixar bem isolado, porque aqui é a chapa de ferro. Tá? Tem momentos que isso aqui fica tudo congelado. Então agora vamos sair, que tá frio aqui. E ó, essa resistência tá descongelando. Olha só como é que já descongelou aqui o primeiro, ó. Tá vendo? O mais próximo já descongelou? Sim. Então vai ficar descongelando. E quando tiver totalmente descongelado, não tiver nenhum ponto com gelo, a gente vai verificar quanto está o sensor 2. Vamos agora aguardar um certo tempo. Ó, a serpentina. Está descongelando, né? Quando estiver totalmente sem gelo, a gente vê quanto é que está o sensor 2. Agora vocês já viram que desbloqueou completa, né? E qual é a temperatura que estava ali quando desbloqueou completo, que você olhou? 15 graus. Então, o sensor 2, quando descongelou completo, ele estava com 15 graus. O importante é isso, tá? Viram que um pouquinho tempo que a gente ficou lá, já descongelou? Bateu o quê? Uns 5 minutos, né? Uns 5 minutos. Foi pouco tempo para descongelar isso aqui. Imagina se estivesse com um tempo máximo de 20 minutos, ficasse um tempo de 20 minutos. Estaria esquentando. Descongelou em 5 minutos e esses 15 minutos a mais, o que ia acontecer? Ia estar aquecendo o ambiente. Ia estar aumentando o quê? A carga térmica do ambiente. Com isso, depois, ia demorar mais tempo para poder baixar a temperatura. Então, você controlar um degelo certinho por temperatura, você economiza energia, porque menos tempo da resistência ligada.
A resistência consome mais do que o próprio compressor. A potência elétrica dela é maior do que o próprio compressor. Então você reduziu o consumo de energia, controlando o fim de degelo por temperatura. Você reduziu o consumo de energia também, porque vai ficar ligado menos tempo para refrigerar depois. E você reduziu a carga térmica no ambiente. Entendeu? Então vai ser mais eficiente. Então ó, agora tá aqui, continua aquecendo, sem a necessidade. Não era preciso estar a resistência ligada mais. Agora terminou o degelo. É para a refrigeração voltar? Não. Porque quando termina o degelo, a serpentina, chega a estar fritando. A serpentina ainda tem água. Ainda tem água. Então terminou o degelo, você tem que configurar um tempo para gotejamento. Para essa água que está na serpentina descer. Esse tempo de gotejamento você configura aí com 3, 5 minutos. E esse tempo de gotejamento a refrigeração não entra. Mas o ventilador liga. Então, vamos configurar agora a temperatura para fim de degelo lá. Vamos configurar agora para 15 graus, né? 15 graus. Quanto é que está ali agora? Vamos ver quanto é que está agora? Ficou ligado bastante tempo, né? Agora já ficou em degelo até mais tempo do que deveria. E vamos verificar qual é a temperatura do sensor 2 agora. O sensor 2 já está aqui com 25,6 já. Já está quase 30 que eu coloquei. Então eu vou colocar agora o fim de degelo. Agora eu vou configurar. Para quê? Para 15 graus. A temperatura que foi verificada quando terminou. Vou aqui apertar o P, 5 segundos, entrar nos parâmetros do Y39. Lembrando que precisa já ter uma senha configurada aqui. Então eu tenho a senha aqui configurada. Mas eu vou entrar com a senha mestra, que é menos 18. Menos 18. Para abrir todos os parâmetros que tem aqui disponíveis. E vou procurar agora o DTE de novo. Vou tirar do que eu coloquei em 30, vou jogar para o que eu preciso, que termina o degelo 15. E ela vai ficar agora com o degelo iniciando de 6 em 6 horas, mas vai terminar por temperatura. Pronto, configurei, agora eu vou voltar. Quando eu voltar, ela já vai desligar ali. Já desligou o degelo. Por quê? A temperatura do sensor 2 está acima de 15. Qualquer temperatura, quando bater 15, termina o degelo. E agora, ficou piscando. Tá vendo? Ficou piscando? Está dando um tempo para entrar após o degelo, para entrar o ventilador. Aí o ventilador vai entrar em funcionamento, aí vai ter um tempo de gotejamento, certo? E nesse controlador aqui está configurado como retardo para refrigeração após o degelo. Ligou o ventilador. Viu que agora, enquanto está piscando, está contando o tempo. Contando o tempo. Ventilador ficou aceso, ligou o ventilador. Está ligado lá. Escutaram o barulho? Uhum. Ligado o ventilador. O ventilador vai ficar ligado agora. Por quanto tempo? O tempo que eu configurei aqui para retardar a partida da refrigeração após o degelo. Está configurado aqui com 3 minutos. Então vai ficar 3 minutos com o ventilador ligado, ocasionando gotejamento. Depois de 3 minutos, vai ligar o quê? Solenoide. Aí o controlador, liga a solenoide. Ligou a solenoide, pressão do fluido de refrigerante na sucção aumenta até chegar à pressão de rearme do pressostato de baixa. Pressostato de baixa rearmou, compressor, liga, volta a refrigeração. Então esse processo aqui demoraria o quê? Para entrar de novo a refrigeração? Em torno de uns 10 minutos. Por quê? Foi 5 minutos de degelo, mais ou menos, o tempo que a gente ficou ali. Demorou para mais 5 de retardo. Demoraria uns 10 minutos esse processo. Seria bem rápido, viu? Agora imagina só se tivesse por tempo. Tivesse 20 minutos de duração do degelo. A pessoa configurou 20 minutos, 2 horas, 2 horas já pegou fogo a câmera frigorífica. A resistência, se ela não queimar. Então, 20 minutos, demoraria 20 minutos com a resistência ligada, aquecendo sem necessidade, e depois mais 5 minutos para o compressor entrar. Então, demoraria uns 25 minutos só para sair da refrigeração. Esse tempo é muito tempo. É muito tempo, dependendo de como está a serpentina, para o equipamento ficar desligado. Então, a temperatura vai subir bastante aqui. Mas você tem a opção de configurar o que vai ficar sendo mostrado no controlador enquanto está em degelo. Então tem várias opções.
Você pode colocar durante o degelo, aqui ficar mostrando o DEF, que está em degelo, defrost. Você pode configurar a temperatura travada durante o degelo. Então, o controlador vai pegar a temperatura na hora que iniciou o degelo e vai travar esse valor aqui. Entendeu? Ou pode deixar mostrando, que é como está aqui. Aqui está mostrando. Só que é claro que aqui está bem alto, por quê? A gente ficou ali, ó, entrou. 3 minutos, está configurado com 3 minutos. Tá bom? Deu para entender aí sobre o degelo agora? Então agora nós vamos voltar lá para a sala de aula. Vamos aprender agora sobre a lógica de funcionamento da câmara frigorífica, para que vocês agora entendam quais são as configurações que a gente vai precisar fazer. É preciso primeiro entender a lógica de funcionamento da câmara e aí você vai configurar de acordo com a necessidade em cada situação. Tá bom? Vamos lá!